Oi, amigos! Tudo bem? Meu irmão tá no corredor e eu tô esperando ele sair, porque eu fico com vergonha. Gente, eu juro, eu já posicionei isso aqui 1 milhão de vezes. Muitas vezes, tentando achar alguma que me agrade. Será que agora? Eu vou deixar assim. E vamos ver como rola. Oi, amigos, tudo bem? Meu nome é Jade e meu irmão tá passando e fica falando. E eu quero matar ele. Ô, Rad! Fica quieto, eu tô tentando gravar um negócio. Caramba, mano, você tá me chamando de chato? Tô! Puxa vida, velho. Por favor, cala a boca por 5 minutos. Contigo, tá ligado? É sério. Bom, ele foi embora. Tá, oi, amigos. Já falei. Esse é mais um vídeo em que eu não sei o que eu vou falar, não tenho certeza. Mas eu vou... Não sei. Primeiro eu queria falar um pouco sobre o último vídeo. E agradecer a quem viu. Eu acho que tá com 80 visualizações. Pode parecer pouca coisa, mas pra mim isso é muito legal. E eu sou muito grata a qualquer pessoa que tirou um tempinho da vida dela pra poder ver o meu vídeo e curtir, ou sei lá. Então, todos vocês que viram, obrigada. E é isso. No vídeo de hoje eu vou conversar, que nem o último vídeo. Acho que com o tempo eu vou fazendo coisas que... Vou até soltar meu cabelo. Coisas que fazem mais sentido. Então, com o tempo eu acho que eu vou fazer coisas que fazem mais sentido. Talvez vídeos de maquiagem, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas enfim, por enquanto é só eu conversando aqui e falando um pouco. Eu não sei se eu falei sobre isso no último vídeo, mas tipo, eu tô usando essa forma, tipo, fazer vídeos e tal, isso como uma forma de terapia. Eu acho que isso vai ser uma coisa que eu vou falar muito aqui, porque é uma coisa muito recorrente na minha vida, que é, tipo, problemas. Não, mas, tipo, eu tenho problema com ansiedade, com depressão, desde que eu me entendo por gente. Obrigada, Draco, por estar participando do vídeo. Então, tenho problema com ansiedade e depressão desde que eu me entendo por gente. E o meu cachorro não para de latir. Tudo bem, vai ficar assim mesmo. Draco! Desde que eu me entendo por gente, já é a 50ª vez que eu tento falar. E eu acho que eu vou falar muito sobre isso aqui porque... Eu não sei, eu acho que muita gente passa por isso. É uma coisa muito recorrente na vida de todo mundo, né? Um avião tá passando, helicóptero, ô, beleza. Delícia! Então, saúde mental possivelmente vai ser um assunto muito falado aqui. E eu quero ser muito aberta com as pessoas que estão vendo. Tipo, eu quero poder mostrar como é a realidade de uma pessoa que sofre com ansiedade, com depressão. E, tipo, eu espero que pessoas que já passaram por isso, ou que estão passando, talvez, por alguma coisa parecida, possam ver e ficar, tipo, ah, olha só, eu não sou a única que se sente assim. Sabe? Não sei. Se isso puder ajudar pelo menos uma pessoa, eu já vou estar bem feliz. Então, eu vou contar um pouco sobre como foi entender tudo isso. Como eu disse, eu tenho problemas com ansiedade e depressão desde que eu era muito nova. Eu tive muito problema com isso, principalmente com ansiedade. Ansiedade é uma coisa ainda que, tipo, fez eu parar de viver muitas coisas por causa disso. E demorou muito tempo pra eu entender o que era, né? Tipo, quando eu era mais nova, eu não tinha toda essa noção sobre as coisas como eu tenho hoje. Então, eu passei muito tempo achando que tinha alguma coisa errada comigo. Porque... Por que eu estava me sentindo assim? Por que eu era a única que se sentia assim? Por que as pessoas não entendiam o que eu tava sentindo? Então, eu passei muito tempo colocando a culpa em mim. Tipo, pô, eu sou maluca. Tem alguma coisa errada comigo. E é isso. Tipo, tinha me conformado com isso. Até que comecei a fazer terapia. Eu não entendia o porquê da terapia. Quando eu era bem mais nova, uns 14, sei lá. Não entendia, não fazia sentido pra mim. Eu ficava, meu, pra que eu vou fazer isso, sabe? Nada a ver. Hoje em dia eu não vivo sem, literalmente. Eu preciso parar de falar assim, porque eu
eu perco o fio da meada. Tipo, eu tô falando numa linha, aí do nada eu... E me perco completamente. Mas, voltando. Eu não entendia, né? Eu não fazia terapia quando eu era mais nova. Eu não entendia isso, mas uma coisa que eu sempre fiz foi escrever. E como que isso surgiu? Uma amiga minha, na época, ela me mostrou o filme As Vantagens de Ser Invisível. E eu vi esse filme e eu fiquei... Minha vida mudou. Na hora que eu vi esse filme, sabe? Quando você fica, tipo... Minha vida mudou completamente. Eu sempre tenho que ficar vendo se tá gravando. Depois que eu vi esse filme, a minha vida mudou completamente. E esse filme, pra quem não sabe, ele foi inspirado pelo livro também, As Vantagens de Ser Invisível. Foi inspirado pelo livro As Vantagens de Ser Invisíveis. E depois que essa minha amiga me apresentou pra esse filme, eu fiquei obcecada e li o livro, comprei o livro, já reli o livro 1000 vezes. E virou uma das minhas coisas favoritas do mundo. Então, vou contar um pouquinho o que acontece. Nesse filme, nesse livro, conta a história do Charlie, que é um menino que tem alguns problemas. Ele passou por alguns traumas na vida dele, ele perdeu o melhor amigo, perdeu a tia dele. Enfim, tem mais coisas sobre isso, não quero falar muito. Mas, basicamente, esse livro, ele é contado em cartas que o Charlie escreve pra um suposto amigo. Então, ele sempre começava as cartas com um querido amigo e começava a falar sobre o que estava acontecendo na vida dele na época. Eu não vou falar muito sobre o filme, porque, sei lá, se vocês quiserem ver, vocês vejam. Talvez um dia eu faça um vídeo sobre esse livro, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre ele. Mas pra eu não ficar falando muito agora aqui, eu só vou contar isso. E aí, depois que eu li, eu achei genial a ideia de falar com esse suposto amigo. E eu falei, quer saber, Charlie? Vou te copiar, assim, na cara dura. E aí comecei a escrever pra um suposto amigo. Ele escrevia cartas, né? E eu comecei a escrever cartas, só que eu guardava essas cartas. Ele enviava pra seja lá quem era. Então eu comecei, querido amigo, contando sobre a minha vida. Desde os 12 anos fazendo isso até hoje. Só que agora eu não escrevo mais cartas. Eu escrevo em cadernos. Mas eu ainda tenho todas as cartas que eu escrevi guardadas. Então, mesmo não entendendo muito bem o que estava acontecendo, eu sempre escrevi sobre o que eu estava sentindo, tipo, isso era uma coisa que me ajudava. Era o que eu tinha na época e era o que eu tinha pra trabalhar ali. Até que chegou um dia que eu percebi que não tava mais dando. Se eu não buscasse ajuda, eu sabia que, tipo, não ia durar muito tempo aqui, não. E aí, conversei com a minha mãe. E a minha mãe... Eu amo minha mãe. Gente, se eu começo a falar da minha mãe muito tempo, eu choro. A minha mãe é literalmente a minha melhor amiga. E ela já me ajudou muito nesse quesito. Eu tenho muita sorte em ter uma mãe que nem ela, porque eu sei que tem muitos pais que veem esse negócio de, tipo, saúde mental, ansiedade, como besteira, que não ajudam os filhos. E, tipo, eu tive muita sorte da minha mãe, tipo, entender o que eu tô passando. Mas foi um processo, na verdade. A minha mãe no começo, ela também não entendia. Até porque eu no começo também não entendia. Então isso era muito novo pra ela. Tipo, essa coisa de, pô, por que isso? Como assim? Sabe? Ela não entendia no começo. Só que ela foi entendendo com o tempo. Tipo, ela foi começando a perceber que, pô, minha filha não tá bem. Claramente não está bem. Ela precisa de ajuda. E ela não queria que eu fizesse alguma coisa contra mim. Então, ela decidiu mudar o pensamento dela. Por mais que, tipo, pô, pra ela parecia uma coisa nada a ver, era uma besteira. Mas ela decidiu, ela começou a pesquisar. E aí tinha dias que eu chegava em casa e ela chegava, filha, pesquisei aqui que tais cristais, se você colocar, eles vão te ajudar na sua ansiedade, ou tal óleo essencial. E eu ficava... Porque era muito bonitinho pra mim o fato de que ela tinha passado a tarde pesquisando formas de como ajudar a minha ansiedade. Então eu conversei muito com a minha mãe sobre isso e aí decidimos me colocar na terapia. Fiz alguns anos. E aí parei. Aí que foi o erro, parar, entendeu? Parar foi o erro. Eu sou péssima contando histórias, eu acho, pra falar a verdade. E aí, quando eu busquei ajuda, as coisas começaram a fazer sentido. Foi quando eu comecei a entender que o problema não era eu, que eu não era uma desregulada, que eu só não sabia lidar muito bem com algumas coisas. E que tinha formas de eu aprender a lidar com essas coisas. E que eu podia viver que nem uma pessoa normal. Eu comecei a ter ajuda de verdade, que eu realmente falei, pô, agora sim as coisas estão mudando esse ano, sem brincadeira.
Esse ano, tipo, final do ano passado pra esse ano, foi quando eu realmente comecei a ir atrás de ajuda. De verdade, né? Tipo, não, tipo, eu vou só fazer aqui por fazer. O que mais que eu vou falar? Pra mim, acho que o que mais pesava sempre foi a ansiedade. Tipo, eu tenho problemas com depressão. Quando eu tenho os episódios depressivos é bem ruim, é péssimo, pra falar a verdade. É só quem passa por isso sabe como é ruim, porque é como se tirassem toda a luz da sua vida. Você não sabe mais nada, você não se reconhece mais, você não tem mais vontade de fazer nada. Todas as coisas que um dia você gostou de fazer não tem mais importância nenhuma. Até, tipo, sei lá, a coisa que você mais amava no mundo fazer, tipo, não importa mais. Porque nada mais importa. Você simplesmente não tem mais vontade de existir. Então, era bem ruim quando isso acontecia. Tô melhor. Faz um tempo que eu não me sinto assim. E a ansiedade, pra mim, foi o mais difícil de entender. Porque a ansiedade é a nossa mente falando pra gente, ó, isso. Então, é muito difícil você, tipo, entender essas coisas, sabe? Nossa, até hoje, demorou muito pra eu entender e até hoje eu ainda tenho problemas com isso. Mas minha ansiedade já me barrou de fazer muitas coisas. Eu vou dar um exemplo, que é uma coisa muito besta. Eu tinha pavor de coisas públicas, tipo, me apresentar em público, trabalho em grupo, ir pra lugares onde eu não conhecia gente. Eu tinha pavor de, mano, tremer, chorar, todas as coisas ruins. E aí, eu estudava numa escola que ela era muito perto da minha casa. Era tipo, desceu a rua, chegou na minha casa. E aí, na hora da saída, eu podia fazer isso, descer a rua, cheguei na minha casa em menos de 2 minutos. Só que todo mundo também descia a rua. E aí, só de pensar em que eu ia ter que descer a rua com todas aquelas pessoas ao meu redor, aquilo me aterrorizava. Porque na minha cabeça, tava todo mundo olhando pra mim, tava todo mundo falando de mim, tava todo mundo falando mal de mim. Eu escutava uma risada e eu pensava, eles estão dando risada de mim. É óbvio que eles estão dando risada de mim, não pode ser mais nada. Claramente não estavam, eu tava maluquinha da cabeça. Mas eu tinha certeza, sabe? Então, o que eu fazia? Eu dava a volta no quarteirão, fazia o caminho mais longo pra poder ir pra minha casa, só porque ninguém ia por aquele caminho. Então, tipo, ao invés de chegar na minha casa em 2 minutos, eu chegava em quase 10. E eu acho que isso é um ótimo exemplo de como a ansiedade pode afetar a sua vida. Isso ainda é uma coisa leve. Tipo, isso é dos hábitos que eu peguei por causa da ansiedade. Mas eu fazia muitas coisas assim, crescendo, por coisas que hoje em dia eu falo, cara, né? Mas acontece, né? A gente aprende a lidar com isso. Eu já... Que mais? Deixa eu pensar em histórias que a ansiedade me ferrou de verdade. Muita coisa, gente. Muita coisa ruim, sinceramente. É de foder. É de cair o cu da bunda. E, sei lá, eu acho que... Eu não vejo muita gente falando sobre... Tipo, eu vejo até. Hoje em dia eu acho que as coisas estão muito mais... Muito mais... em tópico. Não sei, as pessoas falam mais sobre isso. Mas eu acho que falta um pouco de falarem... Tipo, mostrar realmente como é, sabe? Tipo, a parte ruim, a parte que ninguém mostra. Não sei se o que eu tô falando tá fazendo sentido. Mas, enfim, eu quero poder... Como eu falei, eu quero ser aberta. Eu quero poder mostrar pra todo mundo como as coisas são de verdade, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que não entende como isso funciona. Muitas pessoas que não sofrem com ansiedade ou com depressão, talvez não entendam pessoas que sofrem com isso. E podem pensar que é frescura, e que é isso, e que é aquilo, mas é bizarro como isso afeta a sua cabeça e a sua vida. Eu já deixei de fazer muitas coisas por causa disso. E são coisas que eu não consegui explicar. Tipo, a pessoa, às vezes, sei lá, se eu tô tendo uma crise de ansiedade, por uma coisa minúscula, pode ser, sei lá, derrubei um copo d'água e eu começo a ter uma crise por causa disso e a pessoa não vai entender. Tipo, ela vai ficar, meu, mas foi só um copo d'água, por que você tá chorando porque você derrubou um copo d'água? E eu vou ficar, meu Deus, eu derrubei um copo, sabe? Não tem como explicar o que eu tô sentindo, porque nem eu entendo. Eu não sei por que isso acontece. É uma coisa que eu não queria me sentir assim, eu não queria reagir tão, sabe, grandemente por coisas tão pequenas. Mas é uma coisa que, infelizmente, não consigo controlar. Eu
aprendi a controlar melhor, assim, a reagir melhor às minhas crises, ou a, sabe, saber como agir quando eu tô tendo uma crise, mas ainda acontece. Só porque agora eu sei lidar melhor com isso, não significa que, tipo, pô, tô 100%. Agora a ansiedade, tchau, tchau. Não, é um processo, é um caminho muito longo pra você se sentir melhor, e eu acho que é uma coisa que você nunca pode parar de trabalhar. Porque às vezes a gente pensa, pô, que nem agora, tô bem, tô zen, tô tranquila, não preciso mais de psiquiatra, de psicóloga, tipo, e aí você para, você acha que tá tudo bem, mas uma hora vai voltar. E aí você vai, tipo, todo o progresso que você fez vai voltar lá do início, porque você parou com o seu tratamento, ou seja lá o que você tava fazendo. Então, eu não sei muito bem onde eu quero chegar com isso. Eu só quero, sei lá, eu só quero contar um pouco disso pra quem esteja assistindo. E sei lá, se você... Eu esqueci a palavra. Você se sentiu acolhido, sei lá. Se você entende o que eu tô passando, se você já passou por isso. Ou esteja talvez passando por isso agora, eu quero que você saiba que tá tudo bem. Você não tá sozinho. Você é uma pessoa forte. E você vai conseguir passar por isso. Eu sei que essa é a coisa mais clichê do mundo. A pessoa chega, ai, você vai passar por isso, você vai passar por... Eu sei, mas você vai. Procura ajuda, não deixe de procurar ajuda. Eu sei que às vezes é muito difícil você reconhecer que você precisa de ajuda. E você chegar e pedir, tipo, pô, eu sei que não é fácil. Eu mesma demorei muito tempo pra conseguir ajuda de verdade. Mas isso só vai trazer coisas boas pra você. Você não precisa viver com isso pro resto da sua vida. Você não precisa se sentir assim pro resto da sua vida. Existe um mundo melhor, sabe? Um lugar onde você consiga viver em paz com isso. E, tipo, eu não vou falar que eu tô incrível, tipo, pô, minha vida tá incrível, nunca mais tive uma crise de ansiedade, mas eu tô muito melhor se eu for comparar algumas épocas atrás. Então, tipo, a Jadoca de 15 anos nunca acreditaria que hoje em dia eu ia estar assim, que eu ia estar lidando tão bem com as coisas. Então, o que eu quero dizer é que a gente, às vezes, a gente tem muito mais força do que a gente acha que a gente tem. E não, por mais que não seja fácil, não sei. Eu sou péssima dando papo motivacional, mas, velho, você consegue. Eu acredito em você, a Jadoca acredita em você, tá bom? E outra coisa que eu queria falar também é que se alguém, qualquer pessoa que ver isso, precisar de ajuda, comenta, fala comigo. Minhas redes sociais estão abertas, os comentários estão abertos. Eu vou adorar escutar as histórias de vocês e saber se vocês também estão se sentindo assim, ou se já se sentiram assim. Então, se você se sentir confortável, conta aqui pra gente alguma história sua e eu vou ficar muito feliz em ler. Então, é isso. Eu não sei muito bem qual foi o intuito desse vídeo. Eu só queria falar um pouquinho e desabafar, então... eu vou falar mais sobre saúde mental e sobre coisas assim, com certeza. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, se inscreva, deixa um like, comenta alguma coisa, compartilha com seus amigos. Eu também não sei fazer isso de youtuber, é muito difícil. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esses papos, né, mais sérios sejam interessantes pra alguém. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, que eu não sei quando vai ser. É isso. Tchau! Vou dar um beijinho na câmera. Tchau!